Saudações, pessoal. Espero que estejam todos bem nesse dia, porque temos hoje aqui mais um podcast do Altistar. Por isso eu sei que vocês estão felizes, porque vocês estão junto com a gente. E hoje, nada mais, nada menos, temos, como sempre, minha mãe Lilian junto de mim. Oi, gente. Eu, Antônio Augusto, que vocês já... Uma hora vocês não cansar de mim, qualquer dia desses eu vou pedir pra minha mãe fazer um podcast sem eu, que daí ela consegue 3 convidados em vez de só 2 no máximo. Não, você é o personagem principal, não você tem também como. é importante. Você quer falar um pouco de você? Não. Então tá bom, todo mundo já Hoje conhece a Lilian, né? Conhece. Mas a mãe do Antônio, né? Eu deixei de ser Lilian pra ser mãe do Antônio. Mas hoje temos junto com a gente um colega nosso de... Não vou dizer de muito tempo, porque querendo ou não faz o quê? No máximo uns 2 anos que a gente se conhece. Você que pensa. Você já conhecia ele antes? Ele, sim. Tá. Yuri Aleixo Baroni, graduado em Geografia, Educação Física, pós-graduado em Educação e, não menos importante, faixa preta em Jiu-Jitsu. Estamos sempre junto com ele lá na Vitória Muay Thai, onde eu faço, no caso, Muay Thai, mas ele tá sempre lá, a gente sempre conversa e é uma pessoa incrível de estar junto. Gostaria de se apresentar. Yuri, fica à vontade para se apresentar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar vocês, porque eu já tinha conversado com vocês lá na academia e tinha falado, olha, quando eu vi a primeira vez assim, o programa que vocês tinham feito, eu olhei e falei, cara, isso aqui vai ganhar o Brasil. Eu acho que o Brasil já foi ganho. Eu acho que já deve estar em muitos cantinhos do Brasil já. E eu acho, então, que se ganhou o Brasil, o próximo passo é o mundo, né? Então, eu acredito fielmente nisso. Quando eu vi, eu falei, cara, isso aqui é fantástico. Eu sou o Yuri Baroni, tá? E eu me formei em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá. Fiz Educação Física também, porque também trabalho com arte marcial, né? Sou professor de Jiu-Jitsu. E é isso. Né? Então, E faixa preta, né? Faixa preta, né? Faixa preta. Uma curiosidade, até o porquê do Yuri estar aqui hoje. Além de ser um parceiro nosso, e acho que todas as pessoas que fazem parte da nossa vida e que acompanhem o nosso trabalho, o desenvolvimento do Antônio, que nem o Yuri faz parte de um outro porto seguro do Antônio, que é a academia. Então, assim, são pessoas que, a partir do momento que a gente começa a se relacionar, começa a fazer parte da nossa vida. E, coincidentemente, a gente foi descobrir que o Yuri já tinha dado aula para o filho mais novo, né? E numa situação que era justamente de você trabalhar num local, né, onde muitos autistas estão e que você teve em contato com essas crianças em um momento que talvez você nem soubesse que a pessoa era autista. Eu tinha esquecido desse detalhe, dessa parte que você tinha dado aula com o meu irmão. Aí, assim, eu queria que você contasse para mim primeiro, falando para mim sobre essa tua parte de trabalhar, quando você trabalhou com a Márcia, como que era isso para você, aí depois a gente fala como é isso para você hoje. Tá. Bom, primeiro, eu acho que existe um Yuri antes de trabalhar lá no Locus Inventa com a Márcia Storer e um Yuri depois. Quando eu entrei na faculdade de Geografia, eu já tinha certeza que eu entrei para ser professor. Falei, cara, eu quero dar aula e Geografia foi uma matéria que eu escolhi, eu não sabia ainda o que eu queria fazer, tinha algumas dúvidas e quando eu olhei a grade curricular de Geografia, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu poderia estudar o meio ambiente, poderia estudar a economia, a sociedade de uma maneira ampla. Fechou. Me formei e um colega meu que trabalhava lá na Márcia perguntou se eu estava trabalhando, e eu estava dando aula só e em algum lugar, assim, eu tava sem dar aula, na verdade, porque eu tava só dando aula de jiu-jitsu na época. Me convidou e ele ia sair de lá, entrei no lugar dele. Quando eu fui no primeiro dia, eu não fazia ideia que pra mim era só um local de reforço, assim, né? Eu não tinha essa ideia de educação especial, porque eu acho que isso até se peca um pouco na faculdade, sabe? Não tive essa preparação. Não tive. Não. A gente viu um pouquinho, assim, de uma questão voltada mais, assim, para Libras, né, porque até do lado do bloco de Geografia tem a escola do pessoal que tem deficiência auditiva, é isso. Mas em relação a esses outros diagnósticos neurais, eu não tinha compreensão nenhuma, né? Então eu também era um leigo, né? Então, assim, eu me construí lá dentro do tempo que eu trabalhei com a Márcia, de 2014 a 2020. Né? Considerável assim, tempo, né? Pô, e assim... Obrigado, Márcia, porque
Ah, não, é uma escola, né? Sim, é uma escola, Não, é uma mas eu escola. sei que eu também, assim, tomei algumas atitudes que eu falo, cara, hoje ela me manda embora. Porque, cara, é difícil você, assim, até você. Quanto mais eu fui trabalhando e mais conhecendo o público, mais entendendo. É uma escola também pros profissionais, né? Pros profissionais, assim, e quanto mais eu fui conhecendo os diagnósticos, né, os comportamentos como que era, eu falei, nossa, cara, e eu fui me construindo, né, fui descobrindo um outro universo e fui me moldando. Até porque ou você se constrói e passa a fazer parte daquilo, ou você desiste. Não tem como você ficar para trabalhar uma coisa que Sim, você não vai dar conta. exatamente. E é engraçado que, assim, quando eu pensei em dar aula, né, eu falei, ó, eu quero ser professor. Por que eu quis ser professor? Eu ia mal na escola, eu não era o aluno que tirava notas altas, então cheguei aí em psicopedagoga quando eu tinha uns 10 anos, 9, morava em Curitiba, acho que menos de 10 anos, uns 10 anos. Naquela época não tinha esses diagnósticos que tem hoje, né? Nem se trabalhava também com medicamentos, né, com fármacos, eu só fazia alguns testes lá, tal, tinha esse acompanhamento. Mas, enfim, e quando eu me propus a ser professor, eu decidi porque quando eu fazia as apresentações eu ia bem. Pra prova, pô, mal pra caramba. Aí chegava uma feira de ciências, alguma coisa, o professor vinha e me elogiava. Eu falei, bom, já que eu consigo me expressar bem, então sirvo pra dar aula, né? E aí quando eu entrava numa sala pra dar aula, né, eu tinha aquela coisa assim, cara, eu tenho que ensinar todo mundo. A pessoa tem que aprender comigo, entendeu? E a primeira experiência, assim, eu tive uma breve experiência com sala de aula mesmo, que era um cursinho que eu dava aula em Sarandi. Uns empreendedores abriram uma sala mesmo, uma sala numa esquina, e a gente se virava lá. E eu, me formado em geografia, já dava aula de história também. Né? Me jogaram esse desafio, eu falei, meu Deus, vou pra cima. E aí quando você vai trabalhar lá com o suporte, né, quando eu fui trabalhar com a Márcia, você não tem 30 alunos numa sala. Eram no máximo 6, cada um de um jeito, e você começa a criar uma relação mais proximal. Então fica muito mais fácil você entender cada um. Ah, não, acho que não tenha dúvida. Eu acho que até por isso que hoje essa questão de professor de apoio é tão importante, né? Porque vai dar atenção para aquela que tem uma sala de aula com 20 alunos, não sei hoje quanto. Uma sala regular tem mais. Dependendo da escola, né? pode ter 30, cursinho, 100 alunos. Não, e pior, porque ali é uma coisa que a criança já não deu conta na escola e você vai ter que dar conta da dificuldade de uma forma diferente. Que eu lembro, assim, até o Eduardo, que tinha as questões dele, ele tinha que fazer prova na Márcia. A gente fazia. Então, assim, são coisas diferentes, porque, assim, já não deu conta num espaço e tem que ir para outro para dar conta. Então, a responsabilidade de vocês acaba sendo muito maior, né? É interessante você falou isso, que daí entra o Yuri se construindo, né? Porque como a gente não tive essa preparação realmente, era ignorante no assunto, então muitos alunos entravam lá e falavam, oh, meu Deus do céu, isso aqui é preguiçoso. Não, entende? Era esse pensamento, né? Você não entende? Então você fala que o cara não quer estudar, o cara é preguiçoso, o cara é isso, o cara é aquilo. Aí você vai entendendo, você começa, agora eu entendo essa dificuldade da pessoa. E o Eduardo, a gente fazia as provas com ele, e isso era uma coisa que eu falava, cara, uma coisa que é interessante eu dizer, eu sou a favor de fazer adaptação de prova, mediação, tudo mais. Mas quando a gente fala de inclusão, eu fico pensando, olha só que interessante, como os professores não estão preparados no ensino. Se aquele aluno é um aluno de inclusão, por que ele não faz a prova com todo mundo e você corrige de uma maneira diferente? Sim. Você faz a pessoa sair de lá. Aquilo não é inclusão, por mais que a gente faz a mediação. Sim, é um constrangimento. É um constrangimento, sabe? Daí fica os outros alunos que não entendem isso, vão falar o quê? Falar, por que ele tem o acompanhamento? E por mais que você fale sobre isso hoje, ainda é diferente. Porque, assim, os públicos que são atingidos hoje na fala sobre a inclusão ainda não é que nem assim, está começando. Eu acho que assim, a gente está avançando para um caminho bacana, né? Se as pessoas permitirem, eu acho que assim, a gente está avançando sim. Acho que só o fato da gente estar aqui hoje falando sobre é uma oportunidade, Sim. né? Que nem assim, já está lá, alguém pode entrar lá e saber sobre. Mas que nem assim, você só pode ter inclusão a partir do momento que você está preparado para receber esse aluno. Mas hoje a gente ainda não tem tanto profissional, que nem você falou agora, uma coisa que eu vi e foi uma coisa que começou a despertar em mim,
o interesse que as pessoas dentro da universidade soubessem. Depois do diagnóstico do Antônio, eu trabalhando no hospital, que também foi o momento que eu fui trabalhar no hospital, então dentro do hospital tinha muito, oh meu Deus, estagiário, principalmente no horário que eu estava de psicologia. E eu conversava com eles e eu chamava para perguntar assim, olha, você tem alguma coisa na graduação que fale sobre... Mas o que eu pensava? Nossa, que universo grande que está surgindo para os profissionais trabalharem, né? Porque quanto mais diagnóstico, mais profissionais tem que ter no mercado de trabalho para cuidar, né? E a gente sabe que não tem. Então, assim, se isso não está sendo falado no meio acadêmico, então entende que você não vai sair dali querendo trabalhar com... Se você não tem... Se você não tem esse contato, você não vai querer trabalhar. Tem aquele ditado, o que não é visto não é lembrado. Não, então assim, a educação especial de uma forma geral, não digo, é que o autismo hoje está no momento, né, dessa descoberta de tantos diagnósticos, mas assim, a educação especial tinha que ser... Não tem aquelas matérias que todo mundo tem que fazer? Educação especial, todo mundo, principalmente quem vai trabalhar, com certeza, né? Quem vai ser professor em qualquer dos cursos em que você vai se dedicar. Até famílias, né? Sim. A carreira acadêmica, você vai dar aula, ou o que você for trabalhar. Mas você ter o mínimo. Eu acho que hoje não dá mais para ter o mínimo. Eu acho que você tem... Porque, assim, isso vai servir para a tua vida de todas as formas. Mas para a profissão que você vai definir, é extremamente importante. Porque, que nem assim, ó, eu conversei com o pessoal de uma universidade que abriu o vestibular para as vagas para pessoas com deficiência, e aí, assim, eles foram obrigados a abrir a vaga. Uhum. Só que ainda não existia estrutura para receber. De acolhimento. Entendeu? O quanto que é, assim, até por conta de como que as leis e as coisas que são feitas, impostas de forma assim, você tem até tanto para fazer, a pessoa vai e faz. Só que daí o resultado não vai ser aquele que a gente está esperando. Porque a universidade vai fazer, sim, vai fazer o vestibular, vai ter cota para pessoa com deficiência, a pessoa vai entrar, só que a universidade ainda não tem a estrutura para receber. Não está preparada. Então, assim, a chance que você tem do abandono é muito grande. Então, em tudo isso que você falou, vem uma palavra na minha cabeça, assim, que é acolhimento. Acolhimento. Então, assim, nós, sociedade humana, a gente não é acolhedor 100%. Não. A gente não é. Parece uma pessoa que foge do padrão, ela é excluída do grupo. Você rejeita. Então, assim, eu mesmo estava lembrando, falei, nossa, eu vou lá falar amanhã de inclusão, mas quem que foi o Yuri lá mais novo? Eu lembro de uma vez que eu faltei com respeito com uma amiga de sala, assim, ela me deu um sermão, alguma coisa, e eu ofendi ela, fiz uma ofensa pelas características físicas que ela tinha. Isso eu tinha lá uns 13, 14 anos. Aí, naquela época mesmo, eu falei, nossa, Yuri, você é idiota, cara, o que você fez, cara? Você tá ofendendo uma pessoa, nada a ver. E daí eu comecei a pensar nisso cedo, sabe? Foi um negócio assim, eu comecei a pensar cedo nisso. E daí eu comecei a olhar para as pessoas de uma maneira diferente, né? Então, assim, ó, sempre tinha alguém na sala que ficava mais de lado. Sempre tinha alguém na sala que ficava mais de lado. Eu me aproximava dessas pessoas, conversava. E quando você se aproxima de uma pessoa que é diferente, você tem que respeitar o limite da pessoa. Eu acho assim, não só de todo mundo, né? De todo mundo. Então, por exemplo, eu sou amigo do Antônio. O que o Antônio gosta de fazer? O Antônio gosta de jogar videogame. Então, pô, vou jogar videogame? Ligo pro Antônio. Ele não gosta de jogar bola. Eu não vou ficar enchendo o saco do Antônio pra jogar bola. Ele não gosta. Eu vou ter outros amigos que vão gostar de jogar bola, sabe? Mas eu vejo que a gente cria uns grupinhos e parece que tem que ser todo mundo igualzinho dentro do grupo, né? Por isso que tem as tribos urbanas, né? A gente, então, todos os lutadores de jiu-jitsu, né? Anda de skate, ou não sei o quê. E eu preciso criar um padrão de vestimenta, de comportamento para conseguir me associar. E quando a gente fala, por exemplo, no caso do autismo, se eu estiver errado, você me corrija, Antônio. Mas eu acredito assim, que você como mãe começou a perceber que ele às vezes tinha uma dificuldade de relacionamento com as pessoas, se preocupou com isso, porque pode ser que faltou acolhimento para ele, até por parte dos amigos. Com certeza. Entendeu? E começou a falar, cara, o que tá acontecendo? O que eu posso fazer? E tudo que você tem construído é para quê? Para criar um ambiente de relacionamento. Exatamente. Entendeu?
Então, olha só como que nós somos como sociedade. A gente tem que construir através da ciência, entender os comportamentos, criar padrões, palavras que vão representar, para eu poder, acolhe essa pessoa aqui, por favor. Isso tinha que ser inerente do ser humano. Poxa! Né? Tipo assim, a gente tinha que já nascer com essa centelha lá dentro já desperta, né? De que eu sou criança e eu vou crescer convivendo com diferenças. Mas eu acho que assim, essa questão de criar padrões que você quer sempre se identificar com a pessoa mais popular, com a pessoa mais bonita, Sim. né? E você vai ficando de fora. E a gente assiste isso muito em filme americano. Fala filme americano porque no Brasil os filmes não retratam essa... Os filmes de Hollywood, né? Sim, não retratam essa realidade, mas você vê. O cara que joga futebol americano é o cara. A cheerleader é a mais importante da escola. Então, assim, todo mundo quer fazer parte daquele grupo. Só que daí eu acho que ainda potencializa mais ainda. Porque se a pessoa já tem essa dificuldade de interação social, né, já é muito difícil. E se esses grupos são muito fortes, você vai ficar sozinho. Ninguém te acolhe. Não vai acolher. Ainda mais hoje em dia, com toda essa questão de rede social, hoje em dia tem câmera em tudo que é lugar, as pessoas não... Sim. Nesse ponto, até vou dar uma experiência que aconteceu esses dias. Eu tenho um aluno em comum, tem um amigo meu que é professor na escola, professor de geografia, e nós temos um aluno em comum, que eu dou aula de jiu-jitsu pro garoto, ele dá aula de geografia. E o garoto, eu tô educando ele na questão assim de higiene, às vezes faz umas porquicezinhas, sabe? Se coça ali no meio dos outros, assua o nariz na mão e tal. Só que a gente tá ali no tatame, o que acontece? É muito próximo, é muito proximal. Pô, a gente sua. Tem toque, né? Tem toque, você sua, você sente o cheiro do outro, é um negócio, cara, é assim, você... Sim. Eu sou ser humano, sabe? Isso aqui é ser, isso é ser humano. Ser dos outros. E aí, o que acontece? Então acontece alguma coisa ali, eu já dou uma bronca, não é assim, cara, vai se lavar lá, não sei o quê, tal. E aí esse meu amigo me deu um feedback, né, que ele tava tendo problema lá na sala de aula, e aí um dia ele pediu pro esse garoto ir se limpar no banheiro, e daí a sala inteira falou, professor, nós estamos aguentando mais, esse cara é muito porco, esse cara fede, ele não sei o quê. Aí meu amigo mandou isso pra mim, né, aí eu falei, cara, não tem esse problema no tatame. Ele falou, como assim? Como que aqui na escola ele é um, aí é outro? Eu falei, não, ele é o mesmo, com essas mesmas características, mas isso aqui não é um problema. Não tem panela. Tem acolhimento. Sim. Entendeu? E aí no mesmo dia eu fiz um vídeo e coloquei no Instagram, ainda coloquei treino com alegria, que o garoto tava lá treinando com a gente, feliz pra caramba. Então é muito natural, não tem uma coisa que é muito interessante, né, você não perguntou, mas eu já quero entrar nessa questão do tatame e como isso ajuda. É isso que é o importante da gente falar hoje. É assim, por exemplo, uma coisa que tem no tatame e não necessariamente tem na escola. No tatame, o mais graduado tem que acolher quem entra. É uma regra. Entendeu? Então, assim, na escola o terceirão manda. Sim. Pô, real. Nossa, você estuda esperando chegar no terceirão. Aí você manda em todo mundo, nós somos o terceirão. Não tem acolhimento. Vestibular, você passa, o que o veterano faz com você? Te maltrata, humilha. Cara. Te humilha. Te maltrata, te joga bebida, te embebeda. Quantos casos... Não, quanta gente já não morreu. Se tivesse acontecido comigo, muita gente ia até apanhando. Entendeu? Ou eu tinha desistido da faculdade. Não, mas você vê, faltou acolhimento. E quando eu tava na faculdade, quando eu fiz o trote, eu lembro assim, não cortaram meu cabelo. Só que eu não pedi pra ninguém cortar. Eu só olhei e falei, corta. Só que daí, pô, lutador, eu nem era faixa preta na época, mas eu criei uma barreira ali e falei, não. E participei da bagunça ali, mas aqui não. E quando eu fui fazer os trotes, eu nem fazia trote, cara. Nem queria saber de ficar embebedando os outros. Queria, e aí, beleza? Geografia é assim, assim, assim. Então, o quê? Acolhimento. Um tratamento tem isso. Chega um aluno novo, por exemplo, se o Antônio for treinar comigo, as primeiras aulas eu tenho que passar fundamento para ele. Eu não consigo colocar ele no meio do grupo porque eu não preparei ele. Sim. A partir do momento que ele passou o primeiro estágio de fundamento, ele entra pro grupo. Não é que ele vai estar excluído do grupo. Primeiro ele treina comigo. Olha que interessante. O aluno chega, ele vai comigo. Não, ele vai criar o vínculo com a pessoa mais importante naquele momento. E a parte básica, eu que ensino. O fundamento é eu. Vem aqui, mexe assim, mexe assim, mexe assim. Consegui criar o básico nele, aí eu consigo colocar ele para repetir com o restante. O que eu vou fazer? Eu não vou colocar ele com o iniciante. Você coloca com os... Tem que vir um graduado. E aí senão vai ser ensinar tudo errado um pro outro. Né? Exato. E o graduado vai te ajudar. E olha só.
todas as academias de jiu-jitsu que você for, de arte marcial em geral, assim, que tem feito um trabalho correto, sem você pedir, sempre vai ter um mais graduado ensinando o menos graduado. Termina o treino, você começa a olhar, ó, pega aqui, ó, você tá fazendo errado aqui, ó, faz assim. Isso acontece comigo com faixa preta. Eu sou faixa preta, não é assim. Quando você se torna faixa preta, você entra no oceano novo. Já tem faixa pretas há 20 anos lá dentro, então você não virou bambambam, não. Você ainda Aí vai ter que ter muito chão. às vezes, entendeu? Muito tatame pra cair Muito ainda. tatame. Então, assim, eu vou treinar com o meu mestre lá, eu sou um melhor professor que lutador. Então, eu chego lá e É o novato dos veteranos. Exato. Toma celeiro de todo mundo, igual o Hulk batendo no Loki. Aí tem uns dias que eu tô melhor. Só que assim, ô Yuri, tá fazendo errado aqui. Ô Yuri, tá errado aqui. Tem uns xarope que às vezes, você é burro, faz parte, né? Mas de maneira geral, tá todo mundo ali acolhendo, entendeu? Te ensinando. E quando as pessoas ainda veem que você quer crescer, aí que te ajudam mais. Na escola tem isso? Então, mas você falando isso, na minha cabeça já veio assim, o cara mais, né, popular da escola. Se a escola, olha só, existe a possibilidade de você fazer isso. Existe, Eu concordo plenamente. tá? Porque assim, hoje, que nem se a diretora, ela já sabe que vai entrar. Hoje não tem como um aluno autista entrar na escola sem a escola saber que ele é autista. Sim. Que nem na época do Antônio não tinha, porque não tinha diagnóstico. Mas assim, eu sabendo, eu colocando ele do lado da pessoa mais popular da escola, olha, você tem uma missão. Vai chegar um aluno e você que é responsável por ele para fazer a interação dele. Porque esse aluno vai se sentir, primeiro, não é nem só o acolhimento, que esse acolhimento vai vir depois, mas ele vai se sentir seguro. O aluno que tá entrando, você O fala. aluno que está entrando. Eu digo na questão do autista ou qualquer outro que seja Que é minoria. o porto seguro dele ali. Sim. Porque assim, ele pode não ser a pessoa que vai ficar com ele sempre. Mas eu sabendo, né? Sim. Que aquela pessoa, se eu quiser conversar com ele, ele vai me dar atenção, vai mudar a vida dessa pessoa na escola. Com certeza. Eu já pensei assim, porque como que a escola funciona? É uma sala de aula que você entra lá dentro, você fica 5 horas ali sentado e professores vão trocando. Esse é o paradigma de educação. Aí eu pergunto, será que dá pra gente criar um novo modelo? Nossa, Com e certeza. eu já vou levar isso agora para a vida. E olha só o que eu sempre pensei. Sempre não, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com educação, refletindo, tudo é muito difícil, tá, gente? Nada é fácil. Mas a gente pode pensar e Não, vislumbrar. começar a fazer, né? Então, assim, por exemplo, se a gente tivesse um ambiente de ensino, que até teria sala de aula, mas, sei lá, com mais laboratório, mais, sei lá, Sim. um ambiente diferente, onde você tivesse uma interação do mais velho com o mais novo, porque a gente separa por idade. Sim. Então, quer queira ou não, quando você separa por idade, você cria, tipo, ó, nós somos o segundo, nós somos o terceiro, nós somos o primeiro. Não mistura, né? Não tem muita mistura. Então, se a gente tivesse um ambiente que realmente, em alguns momentos, você tem essa... eles estão mais avançados aqui, então nós vamos fazer um trabalho aqui. Mas, de maneira geral, o mais velho, ele tá ensinando o mais novo, pô, isso muda, isso reflete... Mas, pô, olha o que me veio na cabeça. Monitoria, quem dá é o mais melhor, velho. é o melhor aluno da melhor sala. aluno. Por que a monitoria não podia ser feita, que nem eu estou no segundo, por que o terceiro ano não podia ser o monitor Podia ser. do segundo? Porque aí você teria esse vínculo com o mais forte, Sim. né? Então, assim, se você tem esse vínculo dentro da sala, lá fora você também pode ter. Claro. Isso a gente falando de uma forma... Tô vislumbrando situações. Não, mas de uma forma geral. Mas a gente pode usar isso para pensar na pessoa com a diferença. Sim. Porque você cria porto seguro. É por aí. O Antônio, quando você começou a treinar lá na academia, primeira vez que você já foi tranquilo? Como é que foi isso? Na verdade, foi assim. Conta do seu amigo da escola, do escritório. Aconteceu que eu fui recomendado à academia por causa de um colega de escritório que estava treinando lá na época, que estava fazendo a questão do boxe. E eu tinha comentado que possivelmente ia ter que começar algum esporte ou coisa assim, daí ele me sugeriu ir lá. Sim. E foi... Eu não vou dizer que ele foi um porto seguro, porque não necessariamente a gente se via muito lá, por questão tanto de horário quanto dias que a gente ia. Mas a gente se encontrava de vez em quando. Mas daí, assim, e como chegamos lá?
Não, Tipo, o porque primeiro dia, o primeiro dia. Sim. Ele deu a indicação, mas Aí você chegou lá, o primeiro Não, dia. daí eu liguei, Essa foi junto, eu né? liguei, fui não junto, tinha como né? ela não ir junto. Sim. Eu liguei pro mestre, Pro Lúcio. pro Lúcio, né? Que não era o mestre ainda, era o Lúcio. E falei. Uhum. Falei assim, olha, meu filho é autista, ele não tem comprometimento nenhum cognitivo, o problema Sim. maior dele é a socialização, e eu queria ver se existe possibilidade dele. Ele falou, não, pode vir aqui. Então, Era um dia assim, mais movimentado, se eu lembro bem. Pelo menos eu acho que tinha bastante gente. Eu não lembro de cabeça certinho como que tinha era, bastante mas gente, era... mas era tudo novo para Sim, nós, né? exatamente isso que eu ia falar. Era um ambiente Sim. do qual a gente não Mas também não senti pertencia. hostil, mas mesmo assim era um Cara, ambiente mas novo. essa questão da hostilidade é porque é o Lúcio, viu? Ah, não. Não, Não era nem sério, nesse sentido. sim. Eu falo do... Não, mas eu falo assim, de maneira geral, claro, tem um monte de academia por aí que show de bola, mas tem umas que é meio hostil. Quando você fala em luta, cara, você já fica com medo. É justo. Entendeu? Sim. E o mestre, o Lúcio lá, ele tem um ar diferente. Não, ele Você tem. entra ali, Ah, você ele é fala, Ele Brincalhão. tem, ele tem assim, eu falo assim, e é com todo mundo. Ele É. consegue trazer a pessoa para. Até ele brigando, é, você consegue olhar para ele e falar assim: ó, eu que vou te arrebentar, né? é, Mas assim, até quando ele grita com você, eu dou risada, né? Sim. Mas assim, eu quando vejo, aquilo me motiva, na Sim. verdade. Mas aí, olha que legal. Eu comecei a ir junto, né? Porque o Eduardo quis ir também, e eu comecei a ir. Por quê? Porque eu comecei a perceber que tinha muita menina adolescente e muita criança. E o Antônio se dá bem com essas pessoas. É uma idade que ele consegue conversar sim, bem, que não é a idade dele. Então, assim, eu tinha muito medo das mães, sim. dos pais, das pessoas que estivessem ali esperando pelos filhos. Então, o que eu fazia naquele momento? Entendi. Pra mostrar que não era porque ela também tá precisando fazer academia, né? E o que eu fazia? Eu acabei me motivando a fazer. Sim, Mas eu ficava sempre próximo, que nem eu vi o Antônio brincando com uma criança, que nem a Maria ia, pequenininha, 6 aninhos, e a Maria não desgrudava do Antônio. O que eu procurava? Ficar próximo da família, para que a família soubesse. Em algum momento eu conseguia falar que o Antônio era Sim. autista. entendi. Porque daí a pessoa conseguia entender porque uma pessoa de 28 anos de idade estava brincando com uma criança de 6. Sim. Que até então pode ser visto de uma De outros forma olhos. com outros olhos. Quando eu tô dando aula lá, às vezes o aluno chega abraçando, eu já fico assim. Entendeu? Você Então, assim, Tem essa preocupação. eu precisava fazer isso. Sim, Então, assim, eu fui criando. Então, até com as meninas, uma forma de eu chegar e elas entenderem que ele era autista. sim. Então, assim, até para entender comportamento. Então, assim, eu acho que esse é meu Sim. papel. Né? Sim, Se claro. eu quero que ele faça parte da sociedade, eu tenho que, no mínimo, ir abrindo esse. Eu acho Sim. que assim não é obrigação, porque nem todo mundo vai fazer isso. Mas se eu quero essa mudança, eu preciso fazer parte dessa mudança até ele fazer isso sozinho. Como é que é o nome? É vanguarda, né? Você é vanguardista. Não é? Então, assim, hoje eu sinto que não existe ninguém lá dentro que não saiba quem é o Antônio. Sim. Então, assim, olha como você muda a visão das pessoas. Sim. E aí você começa a perceber que existem outras pessoas lá dentro que também são. E que você nem sabia. É isso aí. Não é? Onde que eu chego por causa da minha mãe, né? Ô, Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, assim, que nem quando você começou a treinar lá, você começou a ter um controle maior na questão de violência, assim, de irritabilidade? Você sentiu isso ou não? Não cheguei, eu não posso dizer muito nesse controle de irritabilidade, tanto por causa que eu tomo uns medicamentos, porque Sim. que controla muito a minha parte emocional, Sim. mas também porque eu não acho que fazia muito tempo que eu não tinha algum motivo pra me ficar irritado mesmo também. Tá. Mas... Não, mas assim, ansiedade, sei lá, alguma coisa do tipo. Deixa eu pensar assim, que você falou que você já toma os remédios, né? Mas eu ia perguntar se a luta te ajudou com o controle emotivo. Se te ajudou nesse... Eu acho que assim, ó, se fosse uma luta, que nem se ele estivesse fazendo jiu-jitsu, Uhum. que é uma luta de fato, que nem hoje ele treina Muay Thai, Sim. mas ele não
Não, mas tava em cima do ringue outro dia lá que eu vi. Tava. O mestre fica mandando subir. Não, ele sai na porrada lá assim, cara. Eu me seguro, deixa os outros ficar me batendo. Não, tudo bem, mas você Ele se expõe. Não, quando... Você se expõe, você se coloca a Ringue cansa pra praticar. burro, tem que Quando ir lá, o porque Lúcio- senão eu não... Sim. Porque lá é Quando mais o Lúcio exigente que o fala, é pra resto. bater, Antônio. Ele fala, eu não consigo. Cara, mas isso aí também, assim, se você se segura e não quer machucar os outros, não é ruim, né? Isso é uma qualidade boa, né? Sim, então é uma questão de controle, Claro. não é? Não, assim, eu pergunto isso porque eu acho que... Acho não. Esse é um dos pontos fortes que nós temos dentro da arte marcial, sabe? Essa questão do controle emotivo. Então acaba ajudando qualquer pessoa, né? E no caso do autista, sei lá, de qualquer pessoa neurodiversa com algum diagnóstico, vai ajudar muito nesse ponto. Por quê? Porque a gente trabalha a violência. Sim, Pô, por mais que você não está lutando, vamos supor, você está treinando o seu Muay Thai, o seu boxe, dando soco num saco de pancada. Você está trabalhando a sua Sim. violência, que é algo interno que a gente tem e que motiva nossas ações. você tá pondo pra fora. Tá pondo pra fora. Então, vai ajudar muito nisso, né? Isso aí, pô, você tá trabalhando esse teu lado. Na questão do jiu-jitsu, ele tem algo que é um pouco diferente também, que eu acho que pode contribuir bastante na questão da socialização, que sempre tem alguém te amassando contra o chão, né? Sim. Entendeu? Então, pô, aquilo ali vai gerar uma sensação de estresse muito grande em você, né? Levando em consideração que às vezes você resiste ao toque, aí você fala, pô, vou treinar jiu-jitsu. Nisso eu era até tranquilo, porque eu era daqueles que gostam mais do contato do que ficar afastando. Então você já tinha essa abertura. E eu também tinha feito, eu já fiz judô quando eu era na época de escola. Então desde pequeno, ó, tá vendo? Não desde pequeno, foi só alguns anos, Sim. saudades daquilo também. Mas eu lembro que foi uma adulta treinar com a gente, e autista. Aí, e queria lutar um campeonato, foi treinar um mês assim, já queria lutar um campeonato. A Tuane que veio aqui, Cara, sem brincadeira, eu fiquei pensando, rezando pra Deus, falei, papai do céu. Aqui, né? Eu até vi o programa, assisti inteiro. Eu assisto inteiro, Antônio. Olha, eu que não faço maravilha. parte das estatísticas de 3 minutos. Ó, você que... Eu faço, pessoal, fazer um jabá aqui, que eu tenho um canal no YouTube, Olha me acha lá. Já passa Eu o ia teu fazer canal. isso, jabá, mas pode Então fazer. faz de novo depois. Mas, ó, eu faço vídeo, às vezes, de 15 minutos, e tem gente que reclama que não consegue ver o vídeo. Eu falo, gente, 15 minutos. Aí, quando eu vejo os podcasts, assiste tudo, senão você não pega a ideia. Exatamente. Vem inteiro o negócio. Aí, beleza, a Tuane foi lá e queria fazer o campeonato. Falei, papai do céu, me dá sabedoria para que eu decida realmente se eu devo ou não deixar ela ir lutar. Porque, pô, campeonato, chegar lá, barulho pra caramba, 1000 pessoas dentro do ginásio, gritaria, campeonato de jiu-jitsu parece Acontece luta mais que uma no mesmo momento, né? 6 áreas abertas e os professores gritando, parece rinha Pokémon, Pikachu, Raio do Trovão, Bulbasauro, investida, as mães gritando, eu falo, meu Deus. Mas no final das contas, eu decidi levar ela. Mas o resultado foi legal, não foi? Foi, mas olha que engraçado, eu tomei uma atitude, que às vezes eu sou meio ousado, né? Cara, eu falei, cara, ela vai passar por uma sensação dura lá dentro. Eu vou ter que fazer ela experimentar isso aqui. Terminou o treino, eu falei, vem aqui, Tuane. E peguei e comecei a lutar com ela. E fui pra cima, derrubei e comecei a pesar. Cara, deu 3 segundos, eu olhei pra cara dela, vi que ela começou a entrar em desespero. Não soltei. Porque eu queria que ela entrasse em desespero pra falar, ó, isso aqui que você vai sentir. Daí ela começou a chorar. Falei, nossa, passei do limite. Desculpa, Tuane. Mas eu conversei com ela. Daí na hora eu pedi desculpa e tal, mas ela entendeu. Mas posso te falar uma coisa? O que você fez? Antecipação. É, Isso que a pensei gente, nisso. então, a gente faz isso todos os dias. Tinha que ter tido um dos torneios do Lúcio nesse meio período pra você ter mostrado pra ela levando lá, né? Pode ser mas também. Assim, mas a antecipação do sentimento que ela teria lá, que é aquela mesma coisa, ó, vou entrar num shopping e você pode estar sujeito a ruído, ó, vai ter cheiro forte. Isso, a gente faz isso em tudo que a gente vai fazer. Entendi. A gente antecipa ações. Então, assim, isso que você fez inconscientemente, você fez da forma mais correta. Você antecipou um sentimento que ela teria lá e que podia ser mais grave. Então, ela já foi sabendo do que ia acontecer. A ideia era essa. Eu pensei nisso. Aí preparamos ela, criei um trajeto, né, um caminho. Falei, ó, é isso que nós vamos fazer. Né? Não vou... Você planejou. Planejei, né? Que é mais ou menos um método que eu uso com todos os alunos, apesar de que eu gosto de trabalhar muito com improvisação. Sim. Então eu falo assim, ó, pra você improvisar você tem que ter conhecimento, estudo da luta, a gente tem muita ciência, né, cara, eu falo que através da arte marcial a gente sofistica a mente, não é só pancadaria, um mordendo o outro, inteligência pra caramba,
detalhe, Nossa, pega aqui, estratégia. pega ali, tudo. Então criei esse caminho com ela e aí durante um mês a gente só repetia aquilo. Só repetia aquilo, só repetia aquilo. Aí no final das contas eu não consigo ganhar a luta, mas sim, foi um mero detalhe que ela agiu 1 segundo antes. Se ela tivesse agido 1 segundo depois, ela conseguia aplicar a técnica. Então, pô, é só experiência, Mas assim, que nem assim, ela não foi para ganhar, ela já foi sabendo que o ganhar Passar já pela era experiência. mais. ela foi por Ela uma foi para dificuldade. passar. Sim, E assim, eu vi que ela postou o vídeo depois falando da experiência Sim. e contando como foi. sim. E o relato dela foi muito importante, Opa, porque ela mostrou o que ela aprendeu com aquilo, sim. né? Então eu acho que assim, o duro é quem não vai, Sim. É, tem isso, com tá? certeza. E aí eu vou te falar uma coisa que eu acho que é bem importante, é ter alguém que nem assim, você motivou ela aí. As pessoas precisam de alguém que faça isso. Não é simplesmente vai ter um campeonato, você quer participar, daí assim, na menor chance de dar ruim, você já fala assim, Tony, eu acho que você não devia ir. Você podia ter feito isso. Cara, eu pensei muito, Mas você está entendendo o Muito. que é a diferença? sim. De você saber com quem você está lidando e qual atitude que você vai ter? É, a maior preocupação, a minha maior preocupação como professor é o aluno se machucar, né? Sim. Até, por exemplo, eu vou estar fazendo um evento agora no dia 8. 8 não, perdão. Dia 6/8. Vou fazer um evento de jiu-jitsu ali na academia. Ali você vai fazer? Eu tinha feito em 2021. Que legal. A gente fez. Eu tinha tentado fazer 40 lutas, consegui 37. Nossa Nesse evento, Senhora. eu vou conseguir fazer as 40 lutas. Mais um compromisso pra gente, né? Isso, vocês vão ficar com aquela parte lá. Enfim, quando a gente faz o evento, cara, a maior preocupação é o atleta. Se você criar um evento só pensando no que você vai lucrar com isso, tá errado. Primeiro você tem que abrir um espaço pro atleta, né? Pra você dar visibilidade pra ele e tal. E pensar nele, cara. Ninguém pode se machucar. Cara, tem que ser assim um negócio tão... Pô, vou levar alguém num evento, essa pessoa tem que voltar pra casa íntegra. Sim. Acidentes acontecem, mas que seja o mínimo possível. É a mesma coisa de você ir trabalhar. Você sai inteiro de casa, tem que voltar Tem que inteiro, voltar do inteiro. jeito que você foi. E pra pessoa voltar inteira, são 2 coisas. A organização do evento tem que ser impecável e a preparação do professor. Se eu preparar mal, vai se ferrar lá. Então, preparação. E quando eu falo preparação, cara, é tudo. Até vai ter um evento agora no dia 28, que eu postei no grupo dos meus alunos pra gente ir. E até um aluno veio e falou, nossa, professor, já tem um evento lá. Eu falei, não vou levar ninguém. Ah, por quê? Porque eu não preparei vocês. Nós não paramos de treinar. Mas na hora que eu decido... na hora que eu decido levar pro evento, o evento é daqui 2 meses. É 2 meses os alunos que vão lutar, Treinando. preparação específica. E nem é tanto luta, Não é viu? treino normal, né? É até um treino normal, mas assim, eu já Mas faço... tá direcionado. Direciono, crio uma estratégia, estuda, né? Se for um evento assim, por enquanto a gente leva os faixa branca ali, é mais simples, mas na hora que começa a aumentar o nível, você começa a ir num campeonato brasileiro, campeonatos assim maiores, você já começa a estudar o adversário, né? Hoje tem internet, cara, não tem mais, então... Não tem como você não conhecer, né? Não tem como. Claro que Você assim... ouvia falar. É importante você ter a capacidade de improvisar. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil você improvisar, porque você encheu o teu subconsciente de informação. Então, você atua, né, de forma mais produtiva no diverso, né? Na adversidade. Mas é importante estudar, né? Pô, você viu o que o cara vai fazer. Esse cara vai querer te derrubar, defesa é essa. Aquele ali vai querer puxar você pro chão, defesa é essa. Se ele fizer isso, defende assim. Vamos surpreender dessa forma. Você estuda. E daí entra essa questão que você fala, antecipação, né? Pô, se preparou inteiro, a pessoa pisa lá dentro. Mas assim, vendo você falando e todas as particularidades da questão da arte marcial, se a gente aplicasse os comandos e tudo aquilo que vocês utilizam, a gente já estaria fazendo uma diferença muito grande na educação. Com certeza. Eu acho, sabe o que eu acho? Tava pensando muito nisso. Você tem o jabá, né? Deixa ele fazer o jabá dele. Tem que fazer meus jabás do momento. Você já fez o seu jabá, mas Não, eu mas deixo você um não falou, espaçozinho pra você falar pra ele certinho. falar Daí, o quando eu YouTube terminar aqui, daí dele. você já fala o seu, você explica certinho. A gente também lembra a gente pra deixar nos comentários não, na descrição, o link pro seu também. Mas no caso, hoje gostaria de agradecer Colosio Marcas e Patentes, na pessoa da Luciane, né? Luciane, que
pode proteger os seus registros e marcas. É uma situação muito interessante, porque muitas vezes a gente tem uma ideia legal, mas a gente às vezes não sabe como protegê-la, e a Colossus Marcas e Patentes pode te ajudá-lo com isso. Para isso, pode entrar em contato com a Luciane no contato 99973-2454. 99973-2454. Também temos que agradecer ao, já está até aqui na tela, o Eduardo Esteves, grande parceiro do nosso trabalho e também da minha parte profissional como advogado. Ele é uma figura essencial, não posso dizer no meu dia a dia, mas na minha vida como trabalhador, no meu trabalho como pessoa e como advogado. E você, da mesma forma que eu confio nele, eu espero que vocês possam confiar nele tanto quanto que eu posso. Principalmente para os trabalhos relacionados à saúde, que ele está se especializando nessa área. Não podemos esquecer também da Padaria Céu Azul, hoje na figura desse cardápio, que tem guloseimas e... Eu já esqueci a forma que eu ia falar. Ele não pode nem entrar lá que ele vai querer comer tudo. Então... esse podcast ainda não me dá dinheiro bastante para poder ficar entrando lá sem ficar com medo de ficar sem dinheiro. Mas existem coisas muito gostosas lá, feitas com muito carinho por uma equipe muito profissional. Também não podemos esquecer quem nos concede esse lugar incrível para poder fazer esse podcast para vocês, a Uningá, que confiou na gente, que deu o voto de confiança para estarmos aqui e podermos produzir esse conteúdo incrível para vocês. Eles têm vários cursos de altíssima qualidade e apresentam serviço, e vocês com certeza conhecem alguém que já se formou, muitos profissionais na sua vida, muito possivelmente passaram por essa faculdade. Não podemos esquecer também agora de mim. O Legalmente Autista, página irmã do podcast, onde existem muitos conteúdos relacionados à pessoa com deficiência, direitos da pessoa com deficiência, algumas convivências pessoais minhas, mas não menos importante também, informações sobre vários tratamentos voltados para a pessoa, no caso específico do autista, mas que vários deles também são utilizados em outras pessoas com deficiência. Junto-se disso, tanto para o Legalmente quanto para a sua página, que hoje a gente já vai falar, e aqui para o nosso podcast, lembro vocês de se curtirem, se inscreverem, todo aquele negócio que vocês já estão cansados de escutar de tudo que é canal que tem por aí. Mas que é muito importante para nós. É super relevante. Para a gente conseguir que isso dispare para muita gente. E mais pessoas curtam. Mas o importante é compartilhe, porque o mais importante é o que a gente está comentando aqui, as nossas informações, esses conhecimentos que a gente divide, possam ser espalhados para o máximo de pessoas possíveis. E com isso, deixo para você fazer o seu jabá certinho agora, por inteiro. Depois pode deixar na descrição, mas pessoal, é só o meu canal, um canal ali de reflexões e, enfim, o Antônio me deu uma descrição muito boa onde eu estava conversando com ele. Ele falou assim, você expõe experiências pessoais e reflete sobre isso. É isso aí. Como que tá no YouTube? É Yuri mesmo? Coloca meu nome completo lá, Yuri Aleixo Baroni Schissati, ou só Yuri Baroni. Vai aparecer. Vai aparecer mais de um link lá, daí o meu é um símbolo que é um globo terrestre. Tá, mas depois verdinho. A gente passa o link do YouTube. Isso. Mas voltando à questão da escola, assim, é muito fácil eu vir aqui, não ficar criticando. No tatame, eu lido com o aluno 1h30, 1 hora. Às vezes uma criança 2 vezes por semana. A escola é todo dia, 5 horas, tem escola que é 7 horas, sei lá, integral. Tem escola que é integral. É muito mais complexo. Cara, nós estamos falando da base fundamental de treinamento humano, porque assim, qual é a função da escola, da educação? Preparar a pessoa para o mundo. Sim. E ainda assim, tem muita coisa que a gente não aprende lá que a gente seria bom aprender. Daí entra essas questões da gente refletir sobre como... se eu fosse um grande milionário, eu montava uma escola completamente diferente e dava bolsa, sei lá, criava um novo paradigma educacional. Mas, como sociedade humana, é muito difícil fazer isso. Eu vejo meus amigos professores assim, eles tentam fazer muitas coisas diferentes, já estão dando um passo muito grande, né? Porque você está preso dentro de uma sala de aula e você ainda conseguir criar novos universos ali dentro, sensacional. Então, é muito mais complexo a situação da escola. No entanto que, olha o trabalho que é, cara, né? Para você conseguir, você leva uma psicopedagoga, a psicopedagoga conversa. É assim que você tem que fazer, você tem que criar um roteiro. É um processo
é muito mais complexo. Não, é muito difícil, assim, e para cada um é cada um. Cada um é cada um. Né? Não é a escola que decide a vida. Você precisa de um profissional de fora ainda para vir, para poder direcionar esse caminho. Exato. Então não é fácil. Não é. Então, assim, a gente tem as diferenças, mas é muito mais complexo, né? Eu vejo que, assim, ali no tatame, hoje o trabalho que eu faço é um suporte que às vezes as outras pessoas não percebem que é. Mas a gente dá um suporte para os outros estabelecimentos. Com certeza. Entendeu? Até assim, tenho criança autista lá, que quando foi treinar comigo, eu olhei e falei, autista. Não tem diagnóstico. E a família não falou nada também. Não, ninguém me falou nada, mas eu olhei e falei, Sim. autista. E hoje estão tentando diagnóstico, não deram ainda. Os médicos ainda, eles não estão conseguindo, sabe? Mas, como eu já tinha aquela experiência, né? Como eu já tinha tido a experiência, então reflete 100% para mim dentro do tatame, né? Então eu já sei como lidar. Né? Daí passa um tempo, a família vem dar um retorno. Nossa, Yuri, teve tanta melhora, cara. O que aconteceu? Mas olha que legal. Independente de ter um diagnóstico, existem características e comportamentos diferentes. Então, assim, independente de uma pessoa chegar para você e falar assim, meu filho é autista, você já está tratando ele de uma forma diferenciada. Claro. Não, entendeu? eu acho que esse é o ponto principal. As pessoas conhecerem, porque isso, Yuri, ia fazer a diferença em toda a sociedade. Se cada lugar que as pessoas fossem, tivesse alguém que tivesse a intuição, né? Vamos falar assim, porque nem todo mundo vai ter estudo, vai ter preparo. Sim. Mas olha, a pessoa é diferente, eu vou ter que agir de outra forma. Entendeu? Mas eu aí, preciso de um papel para isso. Aí, Lilian, eu acho que, tudo bem, a intuição é importante, né? Mas eu acho que é o bom grado. Poxa, cara, você conhece uma pessoa, respeita o limite dela. Entende? Aí, gente, fica a dica. Entende? Respeite o limite da outra pessoa. Poxa, entende quem que essa pessoa é. Quando eu trabalhava lá com a Márcia, às vezes chegava aluno, a gente não sabia o diagnóstico ainda, né? Porque a gente tinha reuniões constantes, Sim. né? E conversávamos sobre todos os alunos, né? Pô, preparava muito bem o corpo ali. A gente tinha curso com a Márcia todo ano, de recapacitação. Ela mesma fazia o treinamento com a gente. Nossa. Então, toda hora a gente ia tendo contato com os novos diagnósticos. Mas naquela correria da semana, chegava um aluno novo, a coordenadora vinha, apresentava pra gente e tal, a gente nem sabia o diagnóstico. Então, pô, o aluno entrava na minha sala, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou conhecer esse aluno. Nem sei o diagnóstico dele. Aí eu conheço ele, entendo os limites dele, compreendo ele, trabalho. Entende? Então, poxa, por mais que você não tenha lá o diagnóstico, senão a gente fica trabalhando, a gente fica nomeando muito. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Não, calma. Por exemplo, eu olho pro Antônio, tá? O Antônio tem o diagnóstico de autista. Tudo bem, pra mim é o Antônio. Na verdade, assim, é o ser humano e não o ser papel humano. que vem junto. Exato. Né? A gente cria foi o que eu falei, a gente faz isso cientificamente porque isso é necessário para nós como humanidade, facilita a compreensão. Lógico. Então a gente tem que ter isso. Até para você planejar, para você direcionar o que você vai fazer com essa pessoa. Exato. Mas assim, é importante você ter às vezes um olhar simplista de compreender quem que é a pessoa, respeitar a pessoa. Isso funciona até relacionamento, pô. Eu vejo na minha casa, né? Eu sou casado desde 2016. Já brigamos tudo, mas eu sei o limite da minha esposa. Tem que respeitar. Sabe? Sim, mas você imagina, ali você escolhe para a vida, a pessoa que vai estar do teu lado. Se a gente não tivesse entendimento, por isso que muito casamento não dá certo. Porque se a gente não se colocar no lugar do outro não sabe ali, conversar. Não sabe conversar. Não existe então, possibilidade. Chega uma criança no tatame, é luta. Uma coisa que eu pergunto sempre pro pai. O pai traz uma criança, eu falo, ele quer treinar ou você tá trazendo? É lógico, né? Aquele que quer espelhar o... Aí o pai quer que o filho vira campeão, o pai nem caminhada faz. Então. Aí eu respiro. Aí beleza, daí eu explico. Ó, isso aqui é luta. Ele vai lutar. A chance de teu filho chorar aqui dentro é alta. Calma, paz. Normal, tá? Eu ponho as crianças pra lutar, cara. E assim, aí você tem que compreender. Vai ter uma criança que ela é mais... tem mais garra, né? Que é mais forte. Mais forte. Você Ou não às vai... vezes também é desajeitado como eu. Sim, mas assim, você não vai pegar aquela que é a mais garrida, colocar com a mais franzina. Exatamente. Já tomei essas atitudes assim de não compreender isso, sabe? Né? Daí você vai adquirindo experiência e fala, pô, essa daqui não dá pra pôr com aquela ali. Senão vai dar problema. E os pais olhando ali fora, nossa, se a filhinha aqui machucou, meu Deus do céu, viram? Aí eu tenho que ir lá mediar a treta, né? Mediar o conflito. Calma.
A criança, ela não se machuca muito, a gente se machuca mais. A criança, uma cai em cima da outra ali, é mais levezinho as lesões, mas é constrangedor pra quem tá olhando, né? Sim, Ver um não, filho chorando. e para o aluno também Assim, eu converso com os alunos, isso é uma coisa interessante também, da questão da educação, tá? Não é só do tatame. Quando eu converso com uma criança, eu não trato aquela criança como alguém que não vai compreender o que eu tô dizendo. Uma criança, Yuri, você tá conversando com uma criança de 5 anos. Tá, mas eu olho pra ela e acredito que ela compreende o que eu tô falando. O que eu faço? O povo não valoriza as crianças Não no valoriza. entendimento delas. O que eu faço? Eu simplesmente uso um linguajar mais simples. Sim. Mas eu não preciso ficar lá assim, falando com vozinha de... deixa isso pras festas de criança. Na hora da educação, vamos, Sim. né? Eu converso com a criança, tal, explico, e beleza, assim que eu vou lidando, né? Eu tava outro dia com uma menina de 7 anos, e ela ia lutar. Teve um pai que treina comigo e levou a filhinha, tinha 3 anos e meio. Só que os alunos que eu permito que treinem a partir dos 4. Mas pra não perder a viagem, eu falei, cara, tá, já entra no tatame você também que treina, então. Mas fica junto porque é muito franzina, né? E eu espero os 4 anos ali, que dali em diante é uma comunicação mais fácil. Eu cheguei pra uma garota de 7, falei, você vai lutar com a amiga, mas é o seguinte, ela tem 3 anos e meio, você já tem 7, então eu preciso que você use 15% da sua força. Cara, ela fez o que eu pedi. Entendi. Sabe? Tem um outro garoto que tem 95 quilos. Nossa. Neurodiverso também. Não tem diagnóstico nada, mas a gente compreende. Às vezes vai lutar com uma garota de 40. Sim. Ou 95, cara. O dobro. Aí eu olho e falo assim, é o seguinte, você vai começar por baixo, vira a luta e não pesa. Não fica em cima. Não fica em cima. Ele luta, vira a luta e não pesa. Pô, eu me comuniquei, cara. Não, o problema não foi nem você se comunicou. Você conseguiu passar a mensagem. Uma coisa é você falar, outra coisa é você conseguir, de fato, fazer a pessoa entender. Né? Porque até para falar, você tem que saber falar. Outro ponto que é importante honestidade. Honestidade. Para você olhar para mim e falar, cara, confio no que o Yuri tá falando. Você tem que conhecer o Yuri. Sim. E quando eu falo conhecer o Yuri, não é falar assim, o Yuri é casado desde 2016, o Yuri é formado em geografia, o Yuri é professor de jiu-jitsu, o Yuri gosta de comer comida japonesa. Não. E chupar limão. Água com limão, todo dia a gente toma. Dia. Isso é superficial, isso é característica, sei lá. Mas isso não mostra quem é você. Na minha essência, não. Não. Entendeu? A partir do momento que o aluno vê a minha fraqueza, porque normalmente o que a gente faz? Esconde as fraquezas. Ninguém pode saber dos nossos defeitos. Não, eu tô íntegro, ainda mais a gente na postura do professor. Sim. Mas eu também mostro as minhas fraquezas. Até pra criança. Até pra ter um entendimento. Tem entendimento. Pô, o professor tá triste, o professor tá... Pô, quando eu tava cuidando do meu pai lá, 1 ano inteiro, UTI, casa. Poxa, meu coração tava... Como é que você esconde isso, cara? Você sabe que eu preciso trabalhar isso muito ainda. Entende? Então eu tava ali conversando com a criança, o professor tá triste hoje. Por quê? Porque o pai do professor tá na UTI, a gente tá passando... conversava isso com a criança. Um assunto verdadeiro, isso aqui é o mundo real, cara. Então a comunicação ficou honesta. Então eu fico próximo, eu fico perto, entende? Isso é uma vantagem que a gente tem ali no tatame, porque como eu disse, é muito mais simples. Eu fico com a criança 1h30, com o adulto 1h30 no máximo. A escola, você não tem tempo, a escola é assim. Eu tenho lá uma grade curricular. Sim. E, cara, eu tenho que correr contra o tempo. Não dá. Você tem que entrar na sala e você tem que passar o conteúdo. Se você entrar numa conversa fora daquilo, você já vai perder o tempo de dar o conteúdo que você tem que dar. E você não então não dá para você ter nem afinidade, não né? Não dá. Daí o que acontece? Às vezes o professor consegue compreender alguma questão, passa para a coordenadoria. É muito mais difícil, é muito mais extenso, é muito mais complexo. Não que não funcione. A gente tem que conseguir até otimizar mais isso, que entra aquela questão que você falou, de ter mais profissionais, né? Mais psicólogo, mais psicopedagogo, tá trabalhando mais. A escola entender isso, ter mais ambientes interativos, eu acredito. Mais robótica, mais tudo, sabe? Eu vou falar para você uma coisa, que nem assim, o Antônio, em momento de ensino médio, a escola não tinha nem psicólogo, nem psicopedagogo. Não existia uma equipe, essa equipe de trabalho. Até porque, assim, não tinha ninguém dentro da escola com diagnóstico, até porque, né, só os mais graves tinham, os mais graves estavam em casa.
Acho que a partir daquele momento, hoje, se você entrar na mesma escola, você vai saber que, acho que em toda a sala vai ter um. Mas não existia. Então, assim, com certeza hoje eles já têm uma estrutura, porque se você não criar essa estrutura, você não vai dar conta. Sim. É até engraçado, eu tava vendo um vídeo, né, da Kira Grace, que é a família Grace foi ela que difundiu o jiu-jitsu no Tá. mundo inteiro. E hoje ela tem a academia dela. Então, assim, para montar metodologia para criança, ela tem uma equipe, pedagoga, psicóloga, neuro. Olha que coisa mais importante. Ela monta com tudo isso. É o meu sonho de futuro, né? Sabe? Porque assim, pô, por enquanto eu consigo fazer um trabalho ali, porque eu tive experiência. Eu passei por um... Mas não tem o estudo científico ali de ter É, a aula, de trabalhar isso. sim. Você está fazendo isso sozinho. Eu tô fazendo sozinho Você tá e fazendo isso e eu sozinho. consigo fazer porque eu tive experiência. Sim. Pô, eu trabalhei de 2014 a 2010 só atendendo esse público. Era assim, de manhã dava aula de jiu-jitsu, à tarde Marcia Storer, à noite aula de jiu-jitsu, comparando os ambientes. Sim. Né? Então, tá. Você teve nos dois ambientes no mesmo momento. No mesmo momento. Então, assim, me ajudou muito. Então, e além disso, quando eu me formei em geografia, né, eu não pensava que eu ia dar aula de jiu-jitsu, que nem hoje eu só trabalho com jiu-jitsu, né? Eu não pensava nisso. Eu queria ser professor universitário, sei lá. Aí as coisas foram mudando, a gente que cria uma paixão, Sim. né? Aquilo ali, pô, você vê, a gente ama o negócio. Mas eu faço ali, assim, a minha formação pedagógica me ajudou, né? Eu estudei para ser professor de geografia. Muitas das coisas que eu aprendi na parte pedagógica, na faculdade, trouxe para o tatame. As coisas que eu aprendi lá trabalhando no centro de reforço psicopedagógico, trouxe para o tatame. Entende? Mas eu não tive assim, que nem... Quando eu vi ela falando isso, que ela fez uma preparação, que ela montou uma metodologia com essa equipe, e que essa equipe trabalha constantemente recriando coisas, cara... Yuri, mas assim, ó, de tudo que você falou, desde a primeira fala sua aqui, falando do jiu-jitsu, falando da arte marcial como um todo, o quanto a arte marcial ela tem um comportamento importante que seria muito bom para a gente trabalhar na questão do autismo. Não digo eu falo enquanto mãe de vendo Sim. como a coisa é conduzida, né? O como existe possibilidades e o quanto isso já está sendo aplicado, e são exemplos que a gente podia trazer para uma outra realidade. Então, assim, pode ter certeza que muito do que eu aprendi aqui hoje, porque isso para mim hoje foi uma aula. Amanhã eu tenho uma palestra no Sarandi que você pode ter certeza que a minha fala, isso já vai estar na minha fala de amanhã. Que eu falo assim, a gente começou a falar sobre, e todas as pessoas que passaram por aqui, que tiveram com a gente, são pessoas que fazem parte dessa nossa rede de relacionamento, e eu acredito que eu vou criando junto uma rede de apoio. Então, assim, você acaba sendo uma referência e as pessoas gostam de fazer parte desse trabalho, porque, assim, a gente não está vendendo nada, a gente está criando ambientes mesmo, porque quando eu mostro que nem eu vou na academia e é um local onde o meu filho, enquanto autista, pode ir, existem outras crianças lá dentro com diagnóstico, a tua fala está tendo uma importância. Não é que as pessoas estão indo lá por esse motivo. É uma academia que trabalha com autista. Sim. Não, as pessoas não estão buscando o que ela tem para oferecer. Só que ela já tem um diferencial lá dentro para fazer esse acolhimento. Sim. Então, assim, às vezes, até o fato da gente pertencer àquele ambiente já cria uma mudança. Então, assim, por que eu estou te falando isso? Eu escolhi colocar o Antônio no mundo. Sim. Tá? Às vezes isso pode ser um sacrifício para ele, em alguns momentos de você, né? Precisamos. Mas o porquê que isso é importante? Porque você vê que vai chegar no momento da vida desse autista, que ele vai ficando adolescente, adulto, que tem uma volta para casa, tá? E que a pessoa fica meio que perdida. Então, assim, é uma forma de você trabalhar essa integração da pessoa na sociedade, porque ali é um pedaço da sociedade, que é um pedaço importante, que você conhece pessoas
que talvez você não conheceria na vida. Sim. Você faz relacionamentos. Sim. Não adianta falar que não, porque é um espaço social onde você se relaciona Não, é com engraçado pessoas. que assim, por exemplo, no período de eleição, pô, tinha discussão na academia todo dia. Não tinha uma briga. Sim, Discussão sem briga. Pessoas com opiniões diferentes, né? mas aí assim, você vê o quanto que é importante a diferença de falar assim, vou colocar o meu filho num colégio especial, onde só tem pessoas com qualquer tipo de deficiência e que necessitam de um estudo diferenciado. Lá, as pessoas que estão lá, elas estão preparadas para te receber. É diferente, Uhum. né? As pessoas se capacitaram exclusivamente para isso. Agora, quando você entra num ambiente em que você pode entrar e você sabe que lá dentro você pode se comportar da forma como você é, que não vai existir questionamento, isso, assim, é uma segurança para a família, é uma segurança Claro, para a pessoa. com certeza. Voltando àquele assunto que eu comentei do meu aluno que a gente tem em comum, eu fiquei pensando assim, poxa, cara, por que nenhum amigo da sala não conversa e fala, cara, não toma essa atitude Sim. aqui? Por que sempre tem, assim, o desprezo? Acho que, assim, a mesma pessoa que vê e que faz o comentário podia ser a pessoa que vê e falar com a pessoa. E assim, né? conversa de uma forma natural, sabe? Eu vejo muito isso. Isso não é problema da escola, não. Isso é sociedade humana. Porque se no tatame a gente não criar a cultura do mais graduado acolher o menos graduado, não vai surgir do nada. Ô, Yuri, mas eu acho que fica muito naquela coisa assim também de a pessoa acaba não querendo falar porque não sabe a reação da pessoa e do medo de, Pode ser. né? Gera de, conflito. de Pode gerar, ser. não é nem um conflito, mas dessa pessoa se afastar. Às vezes é uma pessoa que você gosta demais. Então, assim, Tem isso. a gente tinha que quebrar algumas barreiras até para relacionamentos normais. Uma coisa que eu vejo assim, No trabalho acontece isso. sim, eu vejo que assim, eu tenho uma coisa que assim, uma coisa é o Yuri, professor adulto, falando com adolescente, os conselhos que eu dou. A maneira que eu, né? Outra coisa é alguém ali, as pessoas da mesma idade conversando. Tem uma relação Claro diferente. que é diferente. Entendeu? Pô, eu lembro da minha adolescência, né? Então, assim, você tem o adulto, mas você tem aquele universo teu ali que você vai crescendo Sim. junto, sabe? E você valoriza muito o que as pessoas em volta dizem. Demais. Né? No entanto, que você pode tomar até atitudes erradas Sim. por receber conselhos errados. Sim. E acontece muito porque a gente tá crescendo, é imaturo e tal. Mas aí que entra essa questão, pô, às vezes um amigo vai lá e conversa, ó, cara, não faz isso aqui, ó, você tem que ser higiênico, não sei o quê. Às vezes vai surtir um efeito muito maior do que o professor indo lá. Não que a gente não deva fazer, mas essa questão, assim, do relacionamento. Mas você sabe que a gente acaba criando, assim, eu lembro isso no trabalho. Olha, tem como conversar com o fulano, que está acontecendo isso? Você fica, puta, não posso conversar com o fulano, mas eu posso trazer todo mundo para eu conversar e falar sobre o que eu quero falar com essa pessoa, mas eu falo para todo mundo. Aí você faz uma mensagem Entendeu? geral. Porque a pessoa não vai se sentir mal, porque não vai entender que está falando para ela, ou ela vai entender que, nossa, será que eu tenho que fazer isso também? Mas aí você não tipo assim, não deixou a pessoa mal porque você chegou e falou. Então eu sempre falava assim, ó, se for para eu fazer alguma coisa, eu tenho que conversar com todo mundo. Sim. Né? Faço uma fala, um treinamento falando sobre isso para todo mundo. Aí não constrange a pessoa. Para não constranger a pessoa. Sim. Estamos acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo hoje. Yuri, foi um prazer ter você hoje aqui junto com a gente. Uma conversa muito legal. Produtiva, né? Nossa Senhora. Com certeza. Minha mãe nem viu o tempo passar, Eu vou ter que assistir de novo para eu não perder nada do que foi Com falado para eu certeza. poder falar. Mas assim, eu não sabia que a conversa ia tomar essa proporção. Ia ser tão rica o quanto foi Tá te e o subestimando quanto a ela, hein? gente... Não, Não, que eu isso. tô falando no sentido de... Quando eu falo rica, é daquilo que eu recebo de conteúdo, daquilo que eu aprendo. Porque tem muita coisa que você fala aqui, que você fala sempre, e na verdade é só uma troca de informação. Uhum. Aí tem pessoas que falam coisas que a gente vai usar essa informação. Então, e tudo que a gente fala aqui, de uma forma ou de outra, as pessoas que vão assistir também vão receber essa informação do mesmo jeito que eu estou recebendo. O quanto foi rica essa fala da gente trazer... a gente começou a falar de educação e a gente
conclui falando da arte marcial. O objetivo era esse, né? Vou entrevistar o Yuri para a gente falar justamente sobre isso. Eu queria que você falasse assim, da importância do seu trabalho, tá? Do jiu-jitsu, e o quanto isso é importante, que nem para mim hoje, eu não preciso pegar nem a parte da luta, mas só eu pegando a parte de como funciona, já me deu um monte de recado. Sim. Olha, eu acho que assim, é mais um campo que a gente consegue trabalhar, a gente consegue dar um bom suporte nessa questão do ensino, né, do nosso comportamento humano. E eu acho que o ponto principal é porque a arte marcial trabalha a violência, entende? E a gente aprende a lidar com isso, com essa fera Até a sua forma de expor e o que vem de fora também, Exato, é. Então isso acaba ajudando nós em todos os campos. Levando em consideração que é um ambiente que a gente procura ser o mais acolhedor possível, com todas as diferenças. Eu falo que assim, o meu tatame é para todos, como é que eu falo? Para todas as idades e todos os públicos. Né? O aluno mais novo tem 4 anos, o mais velho 78. Nossa Senhora. Entendeu? E Papai do Céu vai mandando os desafios, né? Então a gente começou ali, primeiro vieram alguns autistas, hoje já tem o aluno que tem alguma deficiência física, né? Então assim, eu peço só para ele ir com calma para dar tempo de eu raciocinar para conseguir acolher todo mundo. Mas ele tá mandando para a pessoa certa, porque a pessoa que tem, né, talvez chegue em outro lugar e não vai conseguir fazer a mesma coisa. E é isso, gente, sabe? A gente tenta fazer o melhor possível ali, para que as pessoas que procurem a gente ali, treinem conosco, consigam vislumbrar uma vida melhor, entendeu? Então a ideia ali assim, cara, 10% das pessoas que procuram a gente vão virar competidor, 10%. O restante é dia a dia. É terapêutico. É terapêutico. Tipo assim, aqui, né, a nossa ida na academia é terapêutico. É para mim e é para o Antônio. O Antônio, o objetivo foi esse. Mas assim, para quem está nos ouvindo, que é de Maringá, a gente faz parte. Eu acho que assim, Vitória Muay Thai hoje para nós é uma família, é uma extensão da nossa casa e mais um porto seguro para nós. Então, fica a dica, né? E na verdade, tem várias academias em Maringá, de repente não mora perto da gente ali, mas tem professores de várias modalidades fazendo um trabalho. O importante é se sentir acolhido. Se sentir acolhido. Né? Buscar por esse acolhimento. Yuri, eu queria agradecer imensamente. Vou te convidar para vir mais vezes. Do que você quiser falar, você vai estar aqui sempre com a gente, porque você faz parte da nossa rede de apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns aí pelo programa. A Uningá, sensacional, cara. Show de bola isso aqui. Gente. Eu vou fazer uma fala porque eu não posso deixar de falar. Quando a gente fala em educação e você fala que você não teve nenhuma informação enquanto você estava fazendo sua graduação, a Uningá hoje, ela tem, tá? Ela está trabalhando essa questão do autismo aqui dentro de uma forma muito intensa. E cada passo que eles dão, eu fico assim, muito feliz. Não é por minha causa, tá? A coincidência da gente estar aqui, eu acho a oportunidade que eles nos deram foi justamente porque era um assunto que para eles já era importante. Então, assim, eu gostaria que todo mundo fizesse isso, porque aí eu consigo entender que é importante falar. As pessoas têm que conhecer. Então, hoje eu sei que aqui dentro, na graduação, todo mundo tem contato com esse tema. Tá? Então, o quanto isso é importante. E com essa fala, nos despedimos hoje, gente. Passamos um pouquinho do horário, mas vocês estão com a gente, vocês devem não vamos entender. Editar para ser longo vai estar mesmo. certinho, não se preocupe com isso não. Mas, além do obrigado a você, Yuri, e a você, mãe, agradeço a você que está nos escutando, que está nos vendo, porque sem você também não estaríamos aqui. Porque se não tivesse quem aprendesse, quem tivesse interesse, não estaríamos aqui. E com isso, deixo o meu muito obrigado e desejo a todos uma ótima semana. Tchau, tchau. Beijo.